Oração do dia 29 de outubro de 2025, quarta, Padre Pio, oração milagrosa de cura. Você acredita que ainda pode ser curado? Acredita que Deus ainda se importa com essa dor que te acompanha há tanto tempo? Porque se você ainda sente esse vazio dentro do peito, se as noites têm sido longas e pesadas demais, então essa oração é para você. Não ignore esse momento. Não pense que é só mais um vídeo. É o céu que está te chamando. É Deus querendo tocar aquilo que ninguém mais pode alcançar. Fique comigo até o fim desta oração. Não se apresse. Cada palavra aqui tem um propósito, e a cura que você precisa pode acontecer antes mesmo da última frase ser pronunciada. Se essa oração falar com você, deixe um like como sinal da sua fé. Compartilhe com alguém que precisa de cura e escreva nos comentários: Senhor, toca onde ninguém mais conseguiu tocar. Agora, com o coração aberto, vamos orar. Senhor, olha para quem está cansado de lutar. Essa alma que já tentou de tudo, mas que ainda carrega um peso que ninguém vê. Há feridas que os remédios não alcançam. Há dores que o tempo não apagou. Só o teu toque pode desfazer esse nó no peito. Só o teu amor pode iluminar essa escuridão que insiste em permanecer. Tem gente que sorri por fora, mas por dentro está em pedaços. Tem gente que continua acordando todos os dias, mas não lembra mais como é viver de verdade. Sabe, meu Deus, às vezes o corpo está aqui, mas o coração ficou lá atrás, no dia em que tudo desabou. E é por isso que hoje te pedimos, visita esse lugar. Aquele momento que ninguém entendeu, aquela notícia que mudou tudo, aquela perda que ficou entalada na garganta. Cura, Senhor, o que está escondido. Entra onde ninguém entrou. Faz de novo o que parecia impossível. Tua palavra diz que o Senhor veio para os doentes, para os cansados, para os que choram no silêncio do quarto. Então, olha para essa dor agora, Pai. Olha com compaixão. Nós sabemos que o teu olhar transforma. Não estamos pedindo uma explicação. Estamos pedindo socorro, porque a dor é grande demais para ser carregada sozinha. Porque há noites em que o travesseiro fica molhado de tanto chorar. Porque há dias em que até a oração parece não sair. Mas mesmo assim, estamos aqui, com fé, com esperança, com o coração aberto. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Jesus, Filho de Deus vivo, caminha agora até esse coração que sangra em silêncio. Estende tuas mãos feridas sobre essa alma abatida. Onde os médicos disseram que não havia mais o que fazer, sopra teu espírito. Onde os exames mostraram apenas fracasso, manifesta tua glória. Não há diagnóstico que o teu nome não possa reverter. Senhor, toca esse corpo que se enfraqueceu. Toca essa mente que se esgotou de tanto pensar. Liberta dessa ansiedade sufocante, dessa tristeza que não passa, desse medo que consome por dentro. Quebra agora, em nome de Jesus, todas as correntes que prendem essa vida à dor. Liberta, Pai, liberta com tua luz. Quantas vezes tentamos sorrir sem ter vontade? Quantas vezes disfarçamos o cansaço para não preocupar os outros? Mas o Senhor vê, o Senhor sabe. Não precisamos explicar, apenas estar aqui já é um grito de socorro, e o Senhor nunca ignorou o clamor de um coração sincero. Por isso, não nos abandona agora. Não solta nossa mão justo, agora que estamos cansados demais para caminhar sozinhos. Segura firme, Senhor. Sustenta esse corpo, fortalece esse espírito. Renova essa fé que já ameaçava se apagar. Escreva amém se você confia que Deus pode interceder por você. Padre Pio, intercede por nós. Tu que tanto conheceste o sofrimento, roga por aqueles que sofrem agora. Coloca diante do trono de Deus os pedidos que carregamos no coração. Pede ao Senhor por essa pessoa que está ouvindo, que talvez nem saiba mais o que pedir, que só sente o peso e deseja alívio. Quantas mães já choraram pelos filhos em silêncio? Quantos pais já se trancaram no banheiro para não mostrar fraqueza? Quantos avós seguram firme o terço, esperando por uma resposta? Senhor, atende esse clamor.
Não deixa para amanhã. A cura que esperamos é para hoje. Cura a alma antes do corpo. Cura o espírito antes da carne. Porque quando a alma se encontra contigo, tudo começa a mudar. Quando a presença divina toca o coração, o impossível começa a dar sinais. E mesmo antes da resposta, já sentimos paz. Aquela paz que não vem do mundo, aquela paz que só o teu amor pode dar. Senhor, se o tempo do milagre ainda não chegou, então nos ensina a esperar com fé. Nos ensina a confiar sem duvidar. Nos ensina a descansar em Ti mesmo quando tudo grita que não vai dar certo. Porque Tua palavra nunca volta vazia. Tua promessa não falha. E quem confia no Senhor nunca está só. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Quantas vezes dissemos, tá tudo bem, quando por dentro estávamos desmoronando? Quantas vezes dissemos, eu dou conta, quando já não tínhamos forças? Mas o Senhor conhece o coração por dentro. O Senhor sabe o quanto doeu. O Senhor sabe o quanto está doendo agora. Por isso, Pai, olha para essa dor sem nome, para esse vazio sem explicação, para essa espera que parece não ter fim. Derrama agora um bálsamo de cura sobre cada célula, sobre cada pensamento, sobre cada lembrança. Restaura a memória que foi marcada pelo trauma. Apaga as vozes que ainda gritam no interior. Deus de amor, Deus de consolo. Não passamos por esse vídeo à toa. Há um motivo para essa oração ter chegado até nós. Há um propósito no que estamos vivendo. Talvez ainda não entendamos, mas cremos que tudo coopera para o bem dos que te amam. Mesmo cansados, te amamos. Mesmo feridos, te buscamos. Mesmo sem respostas, continuamos de joelhos. Porque sabemos que ninguém que confia em Ti é envergonhado. E essa cura, Senhor, que hoje pedimos, vai glorificar o Teu nome. Escreva, eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. O que ninguém viu, o Senhor viu. O que ninguém entendeu, o Senhor compreendeu. O que ninguém curou, o Senhor vai curar. Nós declaramos isso em fé, mesmo sem sinais, mesmo sem garantias. Porque fé verdadeira é quando continuamos acreditando mesmo quando tudo parece o contrário. E agora, meu Deus, eu te peço por essa pessoa que está com o coração acelerado ouvindo essa oração, que está sentindo algo diferente, como se uma brisa suave passasse por dentro da alma. Isso é tua presença. Isso é o teu toque. Isso é o início da cura. Você consegue sentir a presença divina agora mesmo? É como se uma mão invisível estivesse repousando sobre o seu peito. Fique em silêncio por alguns segundos. Respire devagar. Essa paz que chegou não veio de mim, veio de Deus. Se você está sentindo alívio, se a lágrima caiu sem explicação, não lute contra isso. É Deus respondendo sem palavras. É o céu se inclinando para ouvir teu coração. Não é coincidência, é providência. E Ele já começou a agir. E se caso toque em seu coração e quiser apoiar o nosso canal, fique à vontade para fazer uma pequena doação na opção Valeu Demais nos comentários. Isso nos ajudará a continuar mantendo a qualidade do nosso canal diariamente para vocês. E que Deus lhe abençoe em dobro. Talvez você esteja aí pensando se essa oração é mesmo para você. Talvez ache que já passou do tempo, que Deus se esqueceu, que a sua chance foi embora com aquele erro que você nunca conseguiu perdoar. Mas escuta, o que te paralisa não é o erro, é a mentira que a dor contou e que você acreditou. A mentira de que acabou, de que não tem mais o que fazer, de que você vai morrer assim, sentindo esse vazio, carregando esse peso. Quantas vezes você acreditou que era forte só porque todo mundo precisava que você fosse? Quantas vezes engoliu o choro para não preocupar ninguém? Mas por dentro, a alma estava gritando. E essa oração chegou para isso. Não para te culpar, mas para te libertar. Porque há correntes invisíveis te prendendo a dores que nem são mais de hoje, são de ontem, de anos atrás, mas que ainda te controlam. E sabe o que mais dói? É perceber que ninguém percebeu.
Você desmoronou devagar, aos poucos, em silêncio. E o mundo continuou girando, como se você não estivesse ali implorando por socorro, mas Deus viu. E é por isso que você está aqui agora. Porque essa oração não é um acaso. É o céu fazendo barulho por alguém que foi esquecido em silêncio. Fique comigo. Porque a dor que você sente não é pequena. E se você sair agora, corre o risco de continuar vivendo esse mesmo ciclo, essa mesma tristeza que sempre volta. E hoje, o que Deus quer fazer na sua vida não é um alívio qualquer, é libertação, é recomeço, mas precisa de fé até o fim. Uma fé que não corre, que não desiste antes da bênção chegar. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Quantas vezes você sentiu medo de adormecer e não acordar? Quantas vezes o pensamento te levou para lugares escuros? Você já se pegou imaginando sua ausência na vida das pessoas? Já pensou que talvez ninguém sentiria sua falta? Esses pensamentos não são seus. São dardos do inimigo tentando apagar a última chama da sua esperança. Mas o fato de você ainda estar aqui é prova de que Deus não permitiu. E Ele não vai permitir. Não brinque com essa chance. Não ignore essa oração. Porque enquanto você escuta, há anjos se movendo. Há um clamor subindo ao céu, e cada palavra que toca seu coração agora está sendo ouvida pelo trono da graça. E quando Deus ouve um coração quebrantado, Ele se levanta, Ele age, Ele faz o impossível virar testemunho. Essa dor no peito que vai e volta sem motivo, esse cansaço sem explicação, essa angústia nas madrugadas, nada disso é normal. Isso é sinal, é espiritual. É sinal de que algo precisa ser quebrado. É sinal de que tem algo amarrando sua alma. E se você não quebrar isso em oração, isso vai continuar te aprisionando. Você sente que a vida está parada? Que os dias estão todos iguais? Que há anos tudo está estagnado? Isso não é coincidência. Isso tem nome: opressão espiritual. E só a luz de Deus pode dissipar essas trevas. Só a oração pode destruir o que foi levantado contra você. Só a fé pode quebrar o que nenhuma força humana conseguiu. Deixe eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. Tem gente que não vai entender por que você está aqui. Tem gente que não sabe das guerras que você enfrenta calado. Mas Deus sabe. E quem sabe de tudo não despreza nada. Ele sabe o que você pensa antes de pensar, sabe o que você sente, mesmo quando você não sabe explicar. E mais, Ele sabe onde doeu e por que ainda dói. Ele conhece os traumas, os nomes, os rostos que ainda te perseguem nos pensamentos. Essa dor que você sente quando se lembra de certas coisas é uma ferida que nunca cicatrizou. Talvez ninguém te pediu perdão, talvez você nunca conseguiu perdoar. Mas escute com atenção. Enquanto você guardar essa dor, ela vai continuar crescendo por dentro. Vai adoecer seu corpo. Vai roubar sua paz. Vai tirar sua saúde. Mas hoje pode ser o dia do basta. Você já se perguntou por que tudo desanda quando está prestes a dar certo? Já percebeu que toda vez que se aproxima de algo bom, algo acontece e tudo desmorona? Isso tem raiz. Isso tem causa espiritual. E se você continuar ignorando, vai continuar sofrendo. Vai continuar perdendo. Não é coincidência, é ataque. E precisa ser quebrado em oração. Padre Pio dizia: reze, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá a sua oração. Mas você tem rezado de verdade? Tem clamado com o coração? Tem permanecido até o fim, ou sempre sai antes do último minuto? Às vezes o milagre está na última palavra. E se você sair agora, talvez perca aquilo que esperou por anos. Declare: amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. Agora escute com atenção. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Mas você precisa obedecer. Fé também é atitude. Compartilhar é ato de confiança.
É como dizer: Senhor, eu creio tanto que não vou guardar essa bênção só para mim. Você tem sentido que tudo que toca dá errado? Já teve a sensação de estar sendo observado? Sonhos estranhos? Sensação de peso em casa? Isso não é bobagem. Isso é sinal de que há algo espiritual acontecendo. E se você continuar tratando como coincidência, isso vai crescer, vai tomar espaço, vai roubar sua alegria. E depois, sua saúde. Deus está te alertando. Não ignore esse chamado. Você está sentindo um nó na garganta agora? Uma vontade de chorar? Isso é o Espírito Santo tocando onde ninguém nunca tocou. Não segure, deixe sair. As lágrimas que caem agora são cura. É Deus lavando o que o tempo não conseguiu limpar. É o céu agindo no mais profundo da sua alma. E quando Deus age assim, ninguém pode impedir. Não tem idade para recomeçar. Não tem limite para Deus fazer de novo. Mesmo que a sua história esteja cheia de dores, Deus pode escrever um novo capítulo. Mesmo que sua saúde esteja fraca, Ele pode renovar cada célula do seu corpo. Mesmo que você não tenha mais forças, Ele pode te carregar. E quando Deus carrega, o fardo se torna leve. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Não ache que você está velho demais para viver o milagre. Não pense que a cura só é para quem tem muitos anos pela frente. A sua história não terminou. Ainda tem páginas em branco esperando por dias de alegria. Ainda tem risos esperando para sair. Ainda tem oração que será respondida. Deus não olha o número da sua idade. Ele olha o tamanho da sua fé. E se você ainda respira, é porque ainda há propósito. Se ainda acordou hoje, é porque o céu ainda conta com você. E se você chegou até aqui nessa oração, é porque algo grande está prestes a acontecer. Mas só acontece para quem permanece até o fim. Só acontece para quem não desiste no meio da dor. Quantas vezes você pediu uma confirmação? Quantas vezes disse: Senhor, se for da tua vontade, fala comigo? Pois agora Ele está falando. Essa é a resposta. Esse é o sinal. E se você ainda duvida, olha para dentro de si. Sente essa paz, esse calor no peito, essa leveza que começou a chegar. Isso não é sensação. Isso é manifestação. E eu te digo, com toda certeza, antes de meia-noite algo vai mudar. Você vai se lembrar dessa oração, vai lembrar das palavras que tocaram sua alma e vai dizer: foi ali que tudo começou a mudar. Mas para isso, você precisa ficar até o fim, sem pular, sem sair, porque o final dessa oração carrega a chave da sua resposta. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Você consegue perceber como seu coração está diferente agora? Sente esse incômodo, como se algo estivesse se mexendo dentro do peito, provocando uma inquietação. Isso é porque o Espírito Santo está revirando os esconderijos da sua alma. Está colocando luz em lugares que você já tinha esquecido, ou preferia nem lembrar. E é aí que mora o perigo, naquilo que você deixou para lá. Naquela mágoa guardada há mais de 20 anos. Naquele segredo que você nunca teve coragem de contar, nem em confissão. No pensamento sombrio que insiste em voltar nas noites silenciosas. A dor que você silencia, o inimigo alimenta. E quanto mais tempo você demorar para encarar isso, mais forte ele se torna. Tem coisa que você não entende porque ainda dói, mesmo depois de tanto tempo. Tem memórias que parecem velhas, mas que ainda têm poder de te fazer chorar. Isso se chama raiz de amargura. Enquanto você não arrancar essa raiz em oração, tudo que for plantar na sua vida vai nascer fraco, vai morrer antes de crescer, vai murchar mesmo sendo bom. Quantas vezes você disse: por que isso só acontece comigo? Quantas vezes viu pessoas menos justas prosperando enquanto você só perdia? Escuta uma verdade, não é que Deus se esqueceu de você, é que tem uma luta invisível ao seu redor. E enquanto você não abrir os olhos espirituais, vai continuar vivendo como se fosse normal. Mas não é. Nada disso é normal. E esse vídeo chegou para te despertar.
Escreva "Eu tenho esperança" se sabe que Deus nunca te abandona. Você sente peso nos ombros? Como se estivesse carregando uma mala cheia sem motivo. Isso é espiritual. O cansaço que te deixa esgotado mesmo depois de dormir. A mente acelerada que não desliga nem durante a oração. Isso não é cansaço comum, é sobrecarga espiritual. E ela só sai quando você se coloca de joelhos com sinceridade, quando rasga o coração diante de Deus. Tem gente que vive com a alma presa no passado, não consegue seguir em frente porque está acorrentado à culpa, à vergonha, a histórias mal resolvidas, e isso contamina tudo. Contamina os relacionamentos, o trabalho, a saúde, até o sono. E Deus está dizendo agora: entrega isso para mim. Você não precisa mais carregar isso sozinho. Mas será que você consegue soltar? Será que você está disposto a perdoar quem te machucou tão fundo? Será que você está pronto para parar de reviver aquela cena toda vez que fecha os olhos? Deus só pode curar o que você permite que Ele toque, mas para Ele tocar, você precisa deixar. Precisa abrir mão do controle. Precisa parar de alimentar essa dor como se ela fosse parte de quem você é. Porque se você não fizer isso, essa dor vai te transformar em alguém que você não reconhece. Vai endurecer teu coração, vai te afastar das pessoas que te amam, vai fazer você se isolar. E é isso que o inimigo quer, te ver sozinho, sem forças, sem fé, porque assim fica mais fácil te convencer de que não tem mais jeito. Mas tem, sempre tem. Enquanto Deus estiver contigo, tem solução. Declare "Eu creio", se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Quantas vezes você teve vontade de sumir? Não de morrer, mas de desaparecer só para ver se alguém sentiria sua falta. Isso é uma dor silenciosa que corrói por dentro. Uma sensação de inutilidade que vai matando aos poucos. E ninguém percebe. Porque por fora você continua sendo o forte, o exemplo, o que aguenta tudo. Mas dentro tem um coração gritando por socorro. Essa oração não é bonita. Ela é necessária, ela não é suave, ela é urgente, porque talvez você esteja a um passo do abismo e só está aqui porque, em algum nível, sua alma sabe que ainda tem esperança. E se você ignorar esse chamado agora, pode não ter outra chance. Pode continuar vivendo uma vida sem vida, pode continuar respirando sem existir. E isso não é viver. Padre Pio dizia: oração é a melhor arma que temos, é a chave do coração de Deus. Mas quando foi a última vez que você orou de verdade? Quando foi a última vez que chorou diante de Deus, não pedindo coisas, mas pedindo cura interior? Não basta repetir palavras. É preciso rasgar a alma. É preciso abrir a ferida e mostrar para o céu o lugar que mais dói. E se agora está doendo, é porque Deus tocou. Porque o lugar que está latejando é exatamente onde Ele está operando. Não fuja disso, não tente disfarçar, não se distraia, permaneça, porque há algo acontecendo dentro de você que vai mudar tudo se você resistir até o fim. Essa oração não é qualquer oração, ela carrega o que você pediu em silêncio por anos. Deixe "Eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. Você já percebeu que sempre que começa a buscar a Deus, algo acontece para te tirar do foco? Uma ligação, um barulho, um pensamento que distrai. Isso não é aleatório, é uma guerra. É o inimigo tentando impedir que você escute até o fim, porque ele sabe que hoje pode ser o ponto de virada. E ele sabe também que se você receber essa cura, nada mais vai te parar. Mas você precisa decidir. Vai continuar vivendo no raso ou vai mergulhar no que Deus está fazendo agora? Vai correr da dor ou permitir que ela seja curada? Vai sair dessa oração como entrou ou vai ficar até o último segundo, porque acredita que a última palavra pode ser a resposta que você tanto espera? Talvez você ache que é tarde demais, que já passou tempo demais desde o que aconteceu, que já aceitou que vai ser assim até o fim. Mas não é assim que Deus trabalha. Ele é especialista em recomeços.
Ele escreve novas histórias com páginas rasgadas. Ele reconstrói com os cacos que o mundo desprezou. E se você acha que está sozinho, olhe ao redor. Essa oração é a prova de que o céu te viu, de que Deus te alcançou. Mesmo que ninguém mais tenha lembrado de você, Deus lembrou. Ele veio até você. E Ele não vem só para consolar. Ele vem para transformar. Mas Ele só age onde há fé. E a fé, meu irmão, minha irmã, se prova no tempo, se prova na espera. Se prova na decisão de continuar mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. Declare, amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Compartilhar essa oração é mais do que um gesto bonito. É um ato de fé. É dizer para o céu, eu creio tanto no que ouvi que quero que outros também sejam alcançados. E a verdade é que se você chegou até aqui, é porque Deus está limpando algo muito profundo. Está quebrando laços antigos, palavras negativas lançadas contra você, julgamentos injustos, maldições familiares que se repetem há gerações. E tudo isso está sendo desfeito agora, no silêncio da sua fé. Você pode não estar vendo com os olhos, mas está sentindo com a alma. Quantas vezes você sonhou em ser feliz, mas sempre faltava algo? Quantas vezes você olhou para a própria vida e pensou, não era assim que eu imaginei? Deus sabe disso. E Ele está pronto para te dar aquilo que o mundo te negou. Mas Ele quer o seu coração inteiro, não metade. Ele quer entrega, não aparência. Ele quer verdade, não performance. Você sente que algo vai mudar? Essa inquietação no peito, esse calor nas mãos, essa vontade de chorar, tudo isso é espiritual, não é emoção, é presença divina. É como se o próprio céu estivesse te abraçando agora, e está. Deus está te envolvendo numa atmosfera de cura, de perdão, de recomeço. Não resista, se entregue. Escreva, Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. E eu te peço, com toda a força da minha fé, fique até o final. Ainda há palavras que você precisa ouvir. Ainda há promessas que serão liberadas. Ainda há bênçãos que só cairão sobre sua vida se você permanecer. O inimigo está tentando te distrair agora. Talvez a mente já começou a se desligar, mas resista, lute, porque está chegando a hora em que o céu vai falar com clareza. Você já sentiu que algo grande está por vir, mas não sabia o quê? Que parecia que estava prestes a acontecer algo, mas não conseguia identificar? É isso, é essa oração, é essa hora. E se você estiver sensível, vai perceber que Deus está se movendo. Ele está trocando tristeza por alegria. Ele está dando sentido ao que antes era só dor. E você não pode perder isso. Não pode deixar para depois, porque essa pode ser a última oração antes do milagre, a última palavra antes da cura, a última lágrima antes da paz. E se você fechar esse vídeo agora, talvez demore anos para ter outra chance como essa. Não arrisque, fique, receba e se prepare, porque o que vem depois dessa oração é algo que vai marcar a sua vida para sempre. Você já percebeu como certas dores voltam quando você está prestes a se levantar? Como se algo te puxasse de volta sempre que você começa a se reerguer. Isso não é psicológico. Isso não é coisa da sua cabeça. É espiritual. É uma força invisível que age sorrateira. E quanto mais você ignora, mais ela cresce. E se você não cortar isso hoje, agora, vai continuar vivendo preso num ciclo de quedas e frustrações. E se eu te dissesse que há um nome específico que está ligado a essa dor que você sente? Que existe alguém ou algo do seu passado que se tornou uma âncora espiritual, te impedindo de avançar? Talvez seja uma palavra cruel que lançaram sobre você, um abandono, um relacionamento que terminou sem explicações, ou até mesmo uma escolha que você não consegue perdoar em si mesmo.
Tudo isso abre brechas, e brechas espirituais se tornam prisões invisíveis. Enquanto você continuar passando por cima disso como se fosse normal, a dor vai continuar corroendo suas conquistas. Nada vai durar, nada vai se firmar, porque o que não foi tratado, volta. O que não foi curado, se repete. E se você não quiser ver a sua vida se repetir no sofrimento, é agora que precisa lutar, orar, ficar até o fim. Você sabia que existem feridas emocionais que se manifestam como doenças físicas? Que existem dores na alma que provocam dores no corpo? Aquele nó na garganta, a dor de cabeça que não passa, o aperto no peito. Tudo isso pode ser sinal de que sua alma está sobrecarregada. E se você continuar tratando isso só com remédios, vai continuar alimentando a dor. Deus está te dizendo, não trate espiritualmente com soluções naturais, porque o que você está enfrentando exige fé, exige renúncia, exige presença. E se você não se entregar por inteiro agora, talvez essa oportunidade passe. E leve com ela a resposta que você pediu por tanto tempo. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. E se você acha que pode deixar para ouvir depois, cuidado. Há distrações que parecem normais, mas são armadilhas. São formas do inimigo tirar você da presença de Deus no exato momento em que o céu estava prestes a liberar sua bênção. Já pensou quantas vezes você saiu antes da última palavra? Quantas vezes não esperou o final? E por isso a resposta nunca veio. Tem bênção que só se manifesta para quem permanece. Tem cura que só chega para quem suporta a dor até o fim. E é isso que está sendo testado agora. A sua resistência, a sua fé, o quanto você está disposto a ir além da emoção e realmente se render ao que Deus está fazendo. Quantas vezes você sentiu uma presença estranha à noite, como se alguém estivesse te observando no escuro? Isso não é só sensação. Existem forças espirituais que atuam nas brechas da alma ferida, espíritos de opressão, tristeza profunda, confusão mental. E sabe o que eles mais temem? O som da oração sincera, o som de alguém que decide buscar a Deus até o fim. Não pense que essa oração está sendo fácil de fazer. Enquanto você escuta, há uma luta acontecendo no mundo espiritual. Há vozes tentando te desconcentrar, pensamentos surgindo do nada. Isso é resistência, é o mal tentando impedir o bem. E se você não lutar agora, será vencido por distrações que parecem pequenas, mas que estão roubando milagres enormes. Escreva amém se você confia que Deus pode interceder por você. Você já se pegou chorando do nada, sentindo uma tristeza sem explicação? Como se tudo estivesse dando certo por fora, mas por dentro tudo estivesse apagado. Isso é sinal de alma ferida. E enquanto essa ferida não for tocada por Deus, você vai continuar sorrindo para fora e morrendo por dentro. E o problema de morrer por dentro é que ninguém percebe. E é nesse silêncio que o inimigo atua, porque enquanto você se cala, ele fala. Enquanto você finge, ele domina. E Deus está dizendo agora, chega de fingir que está tudo bem, chega de segurar as lágrimas. Eu quero curar o que você nunca contou para ninguém. E ele só precisa de uma coisa, que você permaneça até o fim. Você sente que carrega um peso que não é seu, como se estivesse pagando por erros dos outros. Talvez você esteja mesmo. Heranças espirituais existem. Maldições familiares também. E se ninguém tiver coragem de quebrar, elas se repetem. Geração após geração. Doenças iguais. Relacionamentos destruídos. Falta de prosperidade. Tristezas profundas. Tudo igual. E você não está ouvindo isso à toa. Hoje Deus está te dando autoridade para dizer basta, para romper com tudo que se repete na sua linhagem. Mas Ele só pode agir se você permanecer, só pode libertar se você obedecer, só pode curar se você expor. E agora é o momento. Não fuja da dor. Fique. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Não pense que Deus só está vendo sua fé, Ele está vendo seu esforço.
Ele sabe quantas vezes você quis desistir, mas ficou. Quantas vezes pensou em sumir, mas permaneceu. Quantas vezes orou sem sentir nada, mas orou mesmo assim. E é isso que ele honra. A fidelidade no deserto, a perseverança no silêncio, o louvor mesmo em meio à perda. E hoje ele quer te recompensar por isso, mas precisa te ver inteiro, sem reservas, sem disfarces, sem medo, porque há um tempo certo para todas as coisas, e talvez hoje seja o seu tempo. Mas se você não estiver inteiro, você pode não receber o que está pronto para ser derramado. Tem promessa esperando sua rendição, tem resposta esperando sua obediência, tem milagre esperando sua constância. Mas se você sair agora, tudo isso volta para a gaveta, tudo isso é adiado. E você já esperou demais, não acha? Por que desistir justo agora? E se você ainda está aí com o vídeo aberto, com o coração apertado, saiba, Deus está operando. Há curas acontecendo agora. Há correntes invisíveis sendo quebradas. E talvez você ainda não esteja vendo, mas vai ver. E quando acontecer, você vai lembrar desse momento. Escreva, eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. Você tem medo de morrer, medo de adoecer, medo de não ver seus filhos realizados, medo de envelhecer sozinho. Tudo isso é válido, tudo isso é humano. Mas você não foi chamado para viver dominado pelo medo. Você foi chamado para viver pela fé. E a fé é exatamente isso. Permanecer firme mesmo quando tudo diz o contrário. Mas atenção, o medo não vai embora sozinho. Ele precisa ser vencido, enfrentado, combatido com oração, com clamor, com verdade. E se você continuar alimentando o medo, ele cresce, ele se instala, ele te paralisa. E uma pessoa paralisada nunca vive o que Deus preparou, nunca avança, nunca recebe o melhor, porque sempre recua. E essa é a armadilha. Fazer você acreditar que não é para você, que a cura é para o outro, que a promessa é para o vizinho, que o milagre é só para os que têm mais fé. Mentira. O milagre é para quem decide ficar, para quem insiste, para quem mesmo com dor continua. Então diga agora com fé, Senhor, eu permaneço, mesmo que doa, mesmo sem entender, mesmo sem forças, porque só quem fica até o fim vive o que está por vir. E o que está por vir é maior do que tudo que já passou. Declare, eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Quantas vezes você sentiu que Deus estava longe, que suas orações batiam no teto e voltavam, que o céu estava fechado? Isso é uma das maiores mentiras do inimigo. Ele quer te convencer de que você está sozinho, de que Deus te esqueceu. Mas escute, se Deus estivesse longe, você não estaria aqui agora. Essa oração não teria chegado até você, e esse toque no seu coração não estaria acontecendo. Você acha que essas lágrimas são por acaso? Você acha que essa paz que começou a invadir sua mente é normal? Não é. É o toque do céu. É a presença de Deus dizendo, eu nunca saí do seu lado, mesmo quando tudo desabou. Mesmo quando todos viraram as costas, mesmo quando você achou que era o fim, ele estava ali, silencioso, mas presente, calado, mas atento. E hoje ele está falando, está dizendo, fique até o fim, não saia agora. O que você precisa ouvir ainda não foi dito. O que vai mudar sua vida está nas últimas palavras. Então, por favor, não desista agora, porque tudo o que você esperou, tudo o que você pediu, tudo o que você suportou, pode ser respondido nos próximos minutos. Você ainda sente aquele aperto? Então fique. Se a dor ainda está aí, é porque Deus ainda está operando. Ele só para quando termina. Ele só se cala depois que cura. Ele só volta para o trono quando deixa paz no lugar da dor. Escreva, Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Você sente que está vivendo no modo automático, acorda, faz o que precisa, mas por dentro, nada, sem cor, sem alegria, sem motivação,
como se a vida estivesse passando e você só estivesse assistindo tudo de fora, preso dentro de si mesmo. Isso tem nome. Isso é sinal de alma ferida, e ferida ignorada com o tempo vira doença. A tristeza crônica não começa de repente. Ela é construída no silêncio de quem guarda dor demais e fala de menos. E talvez ninguém nunca tenha te perguntado: você está realmente bem? Porque as pessoas olham seu rosto, não sua alma. Veem seu sorriso, mas não escutam seus pensamentos. Mas Deus escuta, Deus te vê. E é por isso que Ele te trouxe aqui hoje. Porque há algo dentro de você prestes a explodir. Um grito, um clamor, um pedido que nunca foi dito em voz alta. Mas Deus já ouviu. E se você continuar ignorando isso, se continuar fingindo que está tudo certo, um dia esse silêncio vai cobrar caro. Vai roubar não só sua saúde, mas sua paz, seus relacionamentos, seus sonhos. Quantas promessas você abandonou porque achou que não merecia mais? Quantos sonhos guardou em uma caixa e deixou no fundo da alma porque disseram que já era tarde demais? Escute com atenção. Isso precisa sair, hoje. Ou vai continuar crescendo até consumir tudo. Você tem sentido que o tempo está contra você? Como se a vida tivesse escorrido pelas mãos e agora fosse tarde demais para começar algo novo? Isso é medo disfarçado de conformismo. E se você aceitar isso, vai viver os próximos anos olhando para trás, cheio de arrependimentos. Arrependimentos silenciosos são os que mais gritam quando a casa está em silêncio e a alma inquieta. E se você está sentindo isso agora, é Deus te dizendo: ainda dá tempo, mas esse tempo não pode ser desperdiçado. Deus está pronto para curar, para restaurar, para reconstruir, mas você precisa ficar até o fim. Porque o que Ele vai revelar nos próximos minutos pode ser a resposta de uma vida inteira de espera. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Sabe aquele medo de não ser amado de verdade? De só ser lembrado quando precisam? De que se você sumisse hoje, poucos realmente notariam? Isso fere mais do que qualquer palavra. O medo da solidão silenciosa, de viver cercado de gente, mas com o coração isolado. Isso machuca a ponto de fazer a alma se esconder. E alma escondida com o tempo morre. Você se lembra de quem você era antes da dor, da sua essência, do brilho no olhar, da esperança nos planos? Onde foi que tudo isso se perdeu? Em que momento você se desconectou de si mesmo? Deus quer te devolver. Quer trazer de volta a pessoa que a dor tentou apagar. Mas essa restauração não acontece se você sair agora, porque ela exige escuta, entrega, permanência. E aqui vai um alerta. O inimigo vai tentar te tirar daqui antes da última palavra. Vai fazer surgir um pensamento qualquer, um barulho, uma distração, porque ele sabe que a parte mais poderosa ainda está por vir. Ele sabe que seu coração está vulnerável, e se você não resistir, vai perder aquilo que sua alma tanto implorou. Quantas noites você dormiu chorando e acordou fingindo? Quantas vezes sorriu no almoço com a família, mas à noite encarou o teto e sentiu um buraco dentro do peito? Isso não é fraqueza. Isso é o cansaço de quem viveu ferido demais, por tempo demais, tentando parecer forte. Mas a verdade é que ninguém aguenta tudo, nem você. E Deus não quer que você aguente. Ele quer que você entregue, porque o que é pesado demais para você é leve para Ele. Mas Ele só pode carregar aquilo que você deixa nas mãos dEle. Escreva amém se você confia que Deus pode interceder por você. Você já teve vontade de sumir só para ver se alguém viria atrás? Isso não é drama. Isso é dor não ouvida. Dor ignorada. Uma dor que clama por resposta. E Deus ouviu. Ouviu mesmo quando você não teve forças para orar. Ouviu mesmo quando sua única oração foi uma lágrima. Ou até um silêncio carregado de desespero. E agora Ele está respondendo. Essa oração é a resposta. Você acredita que se algo não mudar, você pode adoecer de vez? Perder o controle? Chegar ao ponto de não conseguir mais levantar da cama?
Não ignore esse sinal. O Espírito Santo está te dando discernimento agora, te mostrando o que você ignorou por tempo demais. E se você não se posicionar, vai perder tempo, vai perder saúde, vai perder a si mesmo. E sabe o que o inimigo mais quer? Que você continue calado, que você continue fingindo, que diga tá tudo bem, quando por dentro está desabando. Porque enquanto você finge, ele governa. Mas enquanto você ora, Deus reina. E é por isso que essa oração incomoda tanto, porque ela está mexendo em coisas que ninguém teve coragem de tocar. Tem um espírito de opressão que age na sua casa, que ronda suas noites, que pesa sobre seus ombros, que causa confusão onde deveria haver paz. E ele só será destruído se você permanecer até o fim, porque nos próximos parágrafos algo será quebrado. Algo será expulso, mas você precisa estar aqui. Deixe, eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Padre Pio dizia, não se preocupe com as provações, pois o Espírito de Deus sempre está conosco. Mas às vezes as provações são tão longas que a gente se pergunta, será que Deus ainda me vê? E Ele está te respondendo agora, eu nunca tirei os olhos de você. Mas você precisa parar de ouvir as mentiras da dor. Ela fala alto, ela engana, ela distorce, mas ela não é sua voz. Sua verdadeira voz é de fé. Agora escute, você tem sentido um aperto mais forte, um calor no peito, uma leveza que começa a tomar conta? Isso é o céu confirmando que está aqui, que a oração está tocando onde precisa, que o mal está sendo expulso. E o inimigo está tentando te tirar agora, mas você não vai sair, porque sabe que falta pouco, porque sabe que está perto, porque sente que é agora. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Compartilhar é ato de fé. É profetizar para si e para os outros. E quando você se torna canal da bênção, a bênção também passa por você. Não fique só para si, passe adiante. Você sabia que muitos milagres são travados por orgulho, por não querer parecer fraco, por achar que pedir ajuda é sinal de fraqueza? Mas Deus exalta os humildes. Deus socorre os que se rendem. E talvez você só não foi curado ainda, porque não se entregou por completo. Mas ainda há tempo. Declare, eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Você está preparado para escutar o que ninguém nunca te disse? A dor que você viveu não foi castigo, foi livramento, foi proteção. Porque o que você achou que era perda foi Deus te guardando de algo pior. O que você chamou de abandono foi Deus fechando portas que te levariam à destruição. E o que você entendeu como fim foi apenas um novo começo disfarçado de dor. Essa perspectiva muda tudo, mas você só entende isso no Espírito, e o Espírito só se revela quando há entrega, quando há reverência, quando há silêncio interno. Fique quieto agora, escute sua alma, escute a presença, o céu está aqui, não só nesse vídeo, mas agora mesmo aí onde você está. Tem alguém do seu passado que precisa ser liberado. Um nome, uma figura, uma lembrança que ainda te prende. E enquanto você não liberar perdão, a bênção não se manifesta por completo. Perdoar não é esquecer. É decidir parar de sangrar por algo que já deveria estar cicatrizado. E tem gente que você precisa cortar espiritualmente. Relações tóxicas, alianças antigas, promessas feitas em momentos errados. Tudo isso pesa, tudo isso suga. E enquanto você mantiver essas conexões, sua alma continuará cansada. Deus quer te dar descanso, mas você precisa soltar o que está roubando sua paz. Escreva, Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. Sabe aquela perda que ainda dói? Aquela situação que te deixou sem chão? Deus está te dizendo agora, eu vi, eu estava lá. Você não estava sozinho, mesmo que tudo ao seu redor dissesse o contrário. Quando aquela porta se fechou,
Quando aquela notícia chegou, quando aquela pessoa foi embora, você achou que tinha sido esquecido. Mas naquele instante, o céu inteiro se movimentava em seu favor. O que você viveu não foi castigo, foi corte, foi livramento. E se você tivesse seguido adiante com aquilo que tanto queria, talvez hoje estivesse numa ruína ainda maior. O que você chamou de perda, o céu chamou de proteção. E agora você entende por que doeu tanto, porque foi profundo, mas foi necessário. E hoje, depois de tanto tempo, Deus finalmente te entrega a explicação que você pediu chorando, em silêncio, tantas noites. Quantas vezes você se questionou, mas por que eu? Porque você é escolhido, mas ser escolhido também significa ser provado. Não porque Deus é cruel, mas porque Ele quer que a sua fé seja como o ouro, refinada, limpando tudo que é impureza até brilhar. Por isso veio a dor, por isso veio a perda, por isso veio o silêncio. E por isso, agora, chega o entendimento. Deus está te revelando agora que há promessas sobre sua vida que ainda não se cumpriram, porque há vozes do passado que você ainda ouve. Palavras de maldição que foram lançadas sobre você, por familiares, por líderes, por pessoas que te subestimaram. Elas se tornaram como correntes espirituais, prendendo a sua identidade verdadeira. Mas Deus te diz: hoje eu quebro cada palavra que te aprisionou. Hoje Ele quebra a sentença do fracasso, as comparações injustas, os rótulos maldosos, a crítica que virou trauma, a ofensa que se transformou em bloqueio. Nada disso vai te acompanhar mais, porque Ele está reescrevendo sua história agora. E a versão que Ele está escrevendo é a versão vitoriosa, a versão redimida, a versão curada. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Há também uma raiz de rejeição muito profunda, talvez desde a infância. Talvez por um pai ausente, uma mãe dura demais, uma família que nunca te acolheu. E essa raiz cresceu dentro de você, contaminando a forma como você se vê, como você se valoriza, como você se permite ser amado. Mas escute isso: você não foi um erro, você não foi um acidente, você não é o resto. Você é amado, desejado, sonhado por Deus, e Ele quer arrancar essa raiz agora. Você precisa permitir, precisa dizer em voz alta: eu não sou rejeitado, eu sou amado por Deus. Diga isso agora com fé, porque o inferno precisa ouvir. Há também um espírito de desânimo que tenta te impedir de sonhar novamente. Ele sopra frases como: já passou seu tempo, você não consegue mais, ninguém mais acredita em você. Esse espírito mente, e você acreditou na mentira, mas hoje a verdade te liberta. Deus ainda tem planos, ainda tem promessas, e se você está respirando, é porque ainda há propósito. Quantas vezes você começou algo novo com entusiasmo, mas pouco depois desistiu? Não foi preguiça, foi cansaço da alma. O tipo de cansaço que o corpo não entende, mas que a oração revela. E essa oração está te revelando a algo que foi enterrado dentro de você e que hoje precisa ressuscitar. Um sonho, um projeto, uma ideia, um chamado. Escreva amém se você confia que Deus pode interceder por você. Agora, olhe para dentro de si. Sinta como está seu coração. Deus está te entregando a consciência de que parte da cura já começou. Você sente leveza? Sente uma presença? Isso não é emoção, é o toque divino quebrando fortalezas, abrindo portas internas, derrubando muros que você nem sabia que estavam lá. Mas a cura precisa ser completa. E para isso, Deus está pedindo algo a mais: posicionamento. A partir de hoje, você não pode mais voltar ao que te feriu. Não pode mais alimentar os mesmos pensamentos que te afundavam. Não pode mais manter relações que te afastam de Deus. Não pode mais adiar sua vida espiritual. Você sente que algo está sendo exigido de você, que está sendo levado para um lugar mais profundo? É isso mesmo. Deus está exigindo amadurecimento,
porque a promessa que Ele quer te entregar exige estrutura. E estrutura espiritual se constrói com oração constante, com vigilância, com santidade. Deus quer te entregar uma nova fase, mas não dá para entrar nela com os mesmos hábitos da fase antiga. A porta está se abrindo, mas ela só permanece aberta para quem decide mudar, para quem obedece, para quem não apenas ouve a oração, mas vive a oração. Deixe "eu confio", se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Agora, escute com toda a atenção. Feche os olhos se puder. Sinta o ambiente. Algo está se movendo aí onde você está. Uma presença está te envolvendo. Essa é a parte mais profunda, mais íntima. É quando Deus vai selar tudo o que foi feito até aqui com um toque que ninguém mais pode dar. Há anjos ministrando ao seu redor agora. E você pode até sentir um arrepio, uma paz forte, uma emoção inexplicável. Isso é o Espírito Santo dizendo: agora você não está mais sozinho. Você foi visitado, e isso muda tudo. Não ignore esse momento, não saia agora, porque é aqui que a chave gira, é aqui que a unção desce, é aqui que a cura se completa, a libertação se confirma, o céu se abre. Se você ouviu até aqui, Deus já te marcou, mas Ele quer mais, quer você de volta, quer você mais íntimo, quer te ver prostrado, orando, adorando, buscando, porque a oração que você vive é muito mais forte do que a oração que você apenas escuta. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. E se hoje você sentiu algo, se essa oração te tocou, não guarde só para você. Você sabe que alguém precisa disso. Sabe que tem gente perto de você, sofrendo em silêncio, vivendo o mesmo vazio que você viveu. Então compartilhe agora com 3 pessoas pelo WhatsApp. Isso não é só um gesto bonito, é um ato de fé, um gesto de obediência, uma extensão do amor de Deus através da sua vida. Seja canal, seja ponte, e saiba, Deus vai te honrar por isso. Há uma promessa se movendo agora mesmo, e se você crer, até o fim do dia, você vai receber uma notícia que vai te surpreender, e você vai lembrar dessa oração. Vai lembrar desse momento, vai lembrar que quando você decidiu ficar, tudo começou a mudar. Agora, com o coração cheio da presença de Deus, eu te convido. Clique agora na playlist de orações que está na tela ou nos comentários fixados. Não pare por aqui. Deixe que essas palavras divinas continuem tocando, curando, restaurando. Deixe que cada oração seja como uma gota do bálsamo de Deus sobre a sua alma, porque o que Ele começou hoje é só o começo. Amém.